eu sou Carla Romar, professora de Direito do Trabalho, advogada trabalhista, e estamos aqui para estudar contrato de trabalho. Esse é o tema do nosso curso e a aula de hoje será sobre suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Junto conosco estão aqui hoje os alunos Meire, Jonathan e Bruna, que vão participar fazendo perguntas sobre a matéria. Eu convido a todos a enviarem questões sobre a aula de hoje através do e-mail saberdireito@stf.jus.br. Por favor, indiquem a aula e o professor para facilitar a resposta às perguntas enviadas. Na última aula, nós tratamos sobre alterações do contrato de trabalho, mais especificamente alterações de localidade e de função, e hoje vamos para uma nova questão envolvendo o contrato de trabalho, que diz respeito, como eu disse, à suspensão e interrupção do contrato de trabalho. O contrato de trabalho, ele é um contrato que é regido pelo princípio da continuidade da relação de emprego. O princípio da continuidade da relação de emprego impõe a duração do contrato pelo maior tempo possível. O ordenamento jurídico estabelece uma série de regras que fazem com que o contrato se proteja e se mantenha vigorando, se mantenha vigente pelo maior tempo possível. O objetivo desse princípio é fazer com que a relação de emprego permaneça, porque a relação de emprego obviamente dá uma estabilidade para as partes envolvidas, empregado e empregador, e principalmente para o empregado, dentro da questão de proteção deste trabalhador, que o direito do trabalho tem como princípio básico, a manutenção da sua relação de emprego pelo maior tempo possível, dá ao mesmo a segurança em termos de fonte de sustento próprio e de sua família, o recebimento do salário, as garantias asseguradas pela legislação trabalhista pelo maior tempo possível. Então, o ordenamento busca prolongar o contrato pelo maior tempo possível. E diversas são as medidas que o legislador adota para esta finalidade. Entre elas, é a previsão de hipóteses em que o empregado não vai poder executar as suas atividades, alguma situação vai ocorrer que não vai permitir o curso normal do contrato, mas, ao invés do contrato ser extinto, o legislador estabelece apenas paralisação dos seus efeitos. Então, em nome da continuidade da relação de emprego, muitas circunstâncias que, de plano, poderiam significar a extinção do contrato, são tratadas pelo ordenamento como hipóteses apenas de paralisação dos efeitos desse contrato, permitindo que, cessada a causa da paralisação, o contrato volte ao seu curso normal. Então, o fundamento de existirem essas previsões é, efetivamente, o princípio da continuidade da relação de emprego. O tema suspensão e interrupção do contrato está previsto basicamente nos artigos 471 a 476-A da CLT. São artigos que trazem algumas regras sobre suspensão e interrupção do contrato, mas não esgotam o tema. Então, o tema de suspensão e interrupção é um tema muito estudado pela doutrina e conceitos sobre suspensão e interrupção são trazidos pela doutrina. Além disso, as hipóteses previstas nos artigos 471 a 476-A da CLT não são as únicas de suspensão e interrupção do contrato que nós verificamos. Outras hipóteses também podem ser caracterizadas como tais, mas são reguladas por outras normas, né? E aí nós vamos ver algumas delas. Mas, basicamente, esses dispositivos da CLT são os artigos que estabelecem as regras sobre suspensão e interrupção do contrato. Bom, tanto suspensão como interrupção são paralisações dos efeitos do contrato de trabalho. Agora, que efeitos são esses? E por que haveria essa paralisação? E qual a diferença entre suspensão e interrupção do contrato? Primeira coisa importante é definirmos quais são os efeitos do contrato. Todo e qualquer contrato de trabalho tem 3 efeitos importantíssimos. O primeiro efeito diz respeito à pessoa do empregado.
celebrado o contrato, o efeito imediato para o empregado é a obrigação que o mesmo tem de trabalhar em favor do empregador, de prestar os seus serviços em favor do empregador. Então, o primeiro efeito essencial decorrente do contrato é o trabalho que é prestado pelo empregado. O segundo efeito decorrente do contrato diz respeito ao sujeito empregador. É a contraprestação pelos serviços prestados, é o pagamento do salário, é o pagamento da remuneração por esse serviço prestado. Se o empregado tem a obrigação de prestar o serviço, em contraprestação, o empregador tem a obrigação de pagar o salário. Então, o segundo efeito é o pagamento desse salário, o pagamento dessa remuneração. E o terceiro efeito, que é um efeito muito importante, é a contagem do tempo de serviço para fins trabalhistas. Nós estamos falando de contagem de tempo de serviço para fins previdenciários, não é isso. O contrato de trabalho, ele gera uma série de direitos para o empregado que dependem da contagem de um tempo de serviço. E este, então, é o efeito. Por exemplo, férias. O empregado tem direito a férias após um período aquisitivo de 12 meses. Então, olha só, um tempo de serviço necessário, né, um tempo de vigência do contrato para que a gente tenha o direito a férias. 13º salário. O empregado tem direito ao 13º salário se o seu contrato estiver em vigor o ano civil completo. Então, a contagem deste tempo. Fundo de garantia do tempo de serviço, valores que são depositados mês a mês numa conta vinculada em nome do empregado como garantia por seu tempo de serviço. Diversos direitos, então, tem esta ideia do tempo de vigência, do tempo de serviço, para que o direito seja adquirido. Portanto, a contagem desse tempo é o terceiro efeito decorrente do contrato. Então, temos como efeito do contrato o trabalho, o salário e a contagem do tempo. E quando falamos, então, em suspensão e interrupção, estamos falando em paralisação desses efeitos. O contrato vinha com o seu curso normal, portanto, com o trabalho sendo executado, com o salário sendo pagos e com o tempo sendo contado, quando de repente ocorre uma causa interruptiva ou uma causa suspensiva, e os efeitos são paralisados. Então, quando falamos em suspensão e interrupção, estamos falando em paralisação dos efeitos do contrato. Agora, deve existir alguma diferença entre suspensão e interrupção? Claro que sim, né? Qual é a diferença? Quando nós falamos em suspensão do contrato, nós estamos falando em paralisação de todos estes efeitos. Os 3 efeitos que nós falamos ficam paralisados. Quando ocorre uma causa suspensiva, quando o contrato de trabalho, portanto, é suspenso, não existe trabalho, não há pagamento de salário e não há contagem de tempo durante o período da suspensão. O empregado não vai trabalhar, mas não recebe e não conta esse tempo de serviço, esse tempo de vigência do contrato para fins trabalhistas. A interrupção, ao contrário, é uma paralisação apenas parcial destes efeitos. Quando ocorre a interrupção, apenas não há o trabalho, mas existe pagamento de salário e existe contagem de tempo. Então, na interrupção, só o trabalho é que não vai ser verificado. Mesmo sem estar trabalhando, o empregado vai receber o seu salário e vai ter a contagem do seu tempo. Então, as hipóteses de suspensão e de interrupção são diferentes em razão destas circunstâncias que nós acabamos de dizer. Agora, olha só que importante isso. Quando nós falamos em suspensão ou interrupção, nós estamos falando em paralisação de efeitos e percebemos que a suspensão é muito mais grave, muito mais séria do que a interrupção. Porque, afinal, o empregado não trabalha, mas vai ficar sem receber e vai ficar sem a contagem do seu tempo. Então, exatamente por isso, a primeira ideia básica aqui é o seguinte: as hipóteses de suspensão, elas decorrem de previsão expressa em norma. É necessário que a legislação diga que é uma hipótese de suspensão, ou, pelo menos, as normas coletivas digam que é uma hipótese de suspensão do contrato. Não pode o empregador, por si mesmo, entender que o empregado vai ficar sem trabalhar um determinado período e que ele não vai pagar salário e que ele não vai contar o tempo. Ou seja, uma suspensão
criada unilateralmente pelo empregador? Não existe, é impossível. E uma suspensão do contrato também acordada entre empregado e empregador, também ela não é válida, porque vai implicar em uma circunstância que o empregado fica sem receber, sem contagem de tempo, ou seja, prejudicial para ele. Consequentemente, a suspensão, né, por acordo entre as partes é inválida. Então, somente é possível suspensão se houver previsão em lei ou previsão em normas coletivas, né, especificamente prevendo a situação que gera a suspensão do contrato. A interrupção, ao contrário, é uma situação benéfica para o trabalhador, já que ele fica sem trabalhar, mas continua recebendo salário, continua contando o seu tempo de serviço. Então, consequentemente, para as hipóteses de interrupção, nós temos a possibilidade de previsão em lei, a possibilidade de previsão em norma coletiva, a possibilidade desta interrupção ser fruto de acordo entre empregado e empregador, sem problema algum. E, até em certas circunstâncias, a possibilidade dela ser uma interrupção estabelecida unilateralmente pelo empregador, né? Então, até esta interrupção unilateral admite-se. Precisaria se verificar concretamente qual é a origem dessa interrupção unilateral, porque muitas vezes isso pode significar para o empregador uma forma de também colocar o empregado numa situação que a gente usa aí o termo popularmente de colocar o empregado na geladeira, né? Não vou dar trabalho para ele, vou pagando, mas ele começa a se sentir um pouco constrangido, humilhado com isso, né? Até que ele peça demissão. Aí, logicamente, não vai ser válido, né? Mas se não for esse o intuito, se não for esta a finalidade, até unilateralmente o empregador pode estabelecer períodos de interrupção do contrato, porque é mais benéfico para o trabalhador. Então, a interrupção pode ser prevista em lei, em normas coletivas, fruto de acordo entre as partes e até estabelecida unilateralmente pelo empregador. Muito bem, agora vamos tratar de algumas hipóteses de interrupção previstas pelo ordenamento e depois de algumas hipóteses de suspensão. Iniciando pelas hipóteses de interrupção. Algumas situações são muito típicas de interrupção do contrato de trabalho. Por exemplo, a licença gestante. A licença gestante, prevista no artigo 7º, inciso 18 da Constituição, prevê que a mulher trabalhadora, gestante, tem direito a uma licença de 120 dias por ocasião do parto, né? Por ocasião do momento em que ela vai ter o bebê. Então, 120 dias de licença é um período de interrupção do contrato. Este período é pago, é remunerado e conta como tempo de serviço para todos os fins trabalhistas. A licença gestante é de 120 dias, mas a Lei 11.770 de 2008 criou o programa Empresa Cidadã e permite que as empresas, então, possam conceder por liberalidade mais 60 dias de licença gestante, além dos 120 dias iniciais. Então, a licença gestante pode chegar até a 180 dias, se for o caso, na iniciativa privada, né? Para o setor público, isso já foi previsto, uma licença gestante de 180 dias. Mas para a iniciativa privada, depende do empregador aderir a este programa de empresa cidadã, podendo, então, ampliar a licença para até 180 dias, né? Mas, de toda forma, 120 ou 180 dias, este período será considerado como de interrupção do contrato de trabalho. Vamos ter o afastamento da mulher, mais o pagamento do salário e a contagem do tempo. Licença paternidade é outro exemplo típico de interrupção do contrato, previsto no artigo 10, parágrafo 1º do ato das disposições constitucionais transitórias. A licença paternidade, né, que constitui-se aí num período de afastamento do empregado homem por 5 dias por ocasião do nascimento de um filho, este período é também considerado interrupção do contrato de trabalho. Férias. Férias é um exemplo maravilhoso de interrupção, né? Muito típico, muito comum. Todo empregado tem direito a um período de